Um estudante pobre se casou com uma mulher rica, de 71 anos. Menos 7 dias depois, o que ele descobriu mudou tudo. O céu cinzento pairava sobre a pequena cidade universitária no interior do Texas. As ruas estavam molhadas pela chuva persistente. Mark Davis caminhava apressado pela calçada, a mochila pendurada em um ombro e o rosto marcado pela preocupação. Aos 23 anos, ele lutava para terminar o último ano da faculdade de Direito. Dividia seu tempo com um emprego de meio período e carregava a dívida esmagadora deixada por seu pai falecido. A vida parecia se fechar sobre ele mais a cada dia. Seu celular vibrou no bolso. Tirando-o dos pensamentos, Mark Davis falando menos atendeu. Uma voz firme e autoritária respondeu: Sr. Davis, aqui é Eleanor Brooks. Gostaria de me encontrar com você. É sobre sua situação financeira. Mark franziu a testa. Desculpe. Quem é você? Como sabe? Sei o suficiente. Ela interrompeu com frieza. Nos encontramos no Brooks Bistro. Às 19:08, é importante. Antes que ele pudesse protestar, a ligação foi encerrada. Confuso, mas intrigado, Mark foi até o elegante café indicado. A chuva caía mais forte, ensopando sua jaqueta. Ao entrar, foi acolhido pelo aroma de café fresco e pela luz quente do ambiente. Em um canto, sentada com postura impecável, estava Eleanor Brooks, uma mulher impressionante, com cabelos prateados cuidadosamente arrumados e vestida com um terno sob medida que transbordava riqueza. Mark menos ela o cumprimentou, indicando para que ele se sentasse. Sua voz era calma, mas firme. Senhora Brooks, sobre o que é tudo isso? Perguntou, desconfiado. Direto ao ponto. Gosto disso, disse ela, tomando um gole de chá. Mark, eu sei das dívidas que você herdou, sei que está afundando. Estou aqui para oferecer uma saída. E que tipo de saída seria essa? Perguntou ele, desconfiado. Ela pousou a xícara com elegância, fitando-o com olhos azuis penetrantes. Case-se comigo. O mundo pareceu parar. Mark piscou, achando que havia ouvido errado. Como é? Isso mesmo, não é sobre amor. É um acordo. Eu quito todas as suas dívidas. Garanto sua segurança financeira. E, em troca, você será meu marido. Mark soltou uma risada incrédula. Está falando sério. Por que eu? Você nem me conhece justamente. Você é jovem, solteiro e desesperado o suficiente para considerar isso. Não quero amor, Mark. Quero um companheiro. Alguém para dividir meu nome, minha herança. Apenas isso. Pense como um contrato. Isso é loucura. O que a senhora ganha com isso? Ela respirou fundo e pela primeira vez, sua expressão suavizou. Passei a vida inteira sozinha. Sem filhos, sem família. Quero companhia. Nem que seja por aparência. Quero garantir meu legado. E o marido me ajuda com isso. Mark levantou-se. Confuso e perturbado. Preciso de tempo para pensar. Claro, disse ela com frieza. Mas não demore. A oferta não estará em aberto para sempre. Naquela noite, Mark conversou com a mãe, cujo rosto pálido denunciava o desgaste da doença e das preocupações. Sei que parece absurdo, disse ela com a voz fraca. Mas se ela está disposta a ajudar, talvez valha a pena pensar. Você está me pedindo para me casar com alguém que não amo. Para salvar nossa família? Estou pedindo para você se salvar. Para nos salvar. Respondeu ela, segurando as lágrimas. Na manhã seguinte, Mark voltou ao bistrô. Já decidiu? Perguntou Eleanor, sem tirar os olhos do tablet. Eu aceito, disse ele, com um nó na garganta. Ela esboçou um leve sorriso. Ótimo. Os preparativos começarão imediatamente. Uma semana depois, Mark estava em um cartório vestindo um terno caro que Eleanor havia comprado. A cerimônia foi breve, presenciada apenas por um advogado e um tabelião. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Eleanor olhou para ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Bem-vindo à sua nova vida, Sr. Davis. Ao sair do cartório, sob a garoa fina, Mark viu seu reflexo em uma poça d'água e se perguntou: eu acabei de salvar minha família. Ou vendi minha alma. O portão da mansão de Eleanor rangeu ao se abrir. A casa imponente parecia mais um museu, com colunas imensas e fachada de pedra impecável. Mas suas janelas estavam escuras, como olhos sem vida. Ela o recebeu com um sorriso contido. Espero que tudo esteja ao seu gosto. O jantar será às 19 horas. Mark seguiu silenciosamente a empregada até o quarto. Era luxuoso, com móveis antigos e uma cama gigantesca. Mas havia algo ali, frio como se aquele espaço nunca tivesse sido tocado por afeto humano naquela noite. No jantar, Eleanor cortava o filé com precisão cirúrgica. Tudo parecia excessivamente perfeito, exceto pela sensação estranha que crescia em Mark. Você não falou muito sobre seu falecido marido. Menos comentou ele.
O garfo dela parou no ar. Ela limpou a boca delicadamente antes de responder. Ele era empresário, como seu pai. Cruzaram caminhos uma ou duas vezes. Mas nem todos os encontros terminam bem. Mark sentiu o coração acelerar. O que isso significa? Ela olhou direto em seus olhos. Apenas que certos assuntos nunca se encerram por completo. Mas você vai entender em breve. Por que eu escolhi você? Aquelas palavras ecoaram em sua mente durante dias. A mansão, apesar da riqueza, parecia esconder algo, portas trancadas, sussurros entre os empregados. E uma chave pequena, ornamentada, que ele encontrou sobre a escrivaninha de Eleanor e que deslizou no bolso sem pensar. Naquela noite, deitado em seu quarto sufocante e silencioso, Mark girava a chave entre os dedos, e pela primeira vez, ele se perguntou: o que, exatamente, está por trás dessas portas? Capítulo 2-1 O diário escondido de Eleanor Brooks. Milhares de perguntas rodopiavam na mente de Mark, mas uma se destacava entre todas: o que Eleanor estava escondendo? E por que, entre tantos, ela havia escolhido justamente ele? A mansão estava mergulhada em silêncio quando Mark percorreu o corredor escuro. A chave pesava no bolso, fria como metal recém-forjado, pressionando sua coxa a cada passo. Seu coração batia forte, enquanto ele se aproximava da porta trancada que tinha visto dias antes. A maçaneta ornamentada brilhava sob a luz prateada da lua, lançando um último olhar por cima do ombro. Mark girou a chave na fechadura. Clique, o som ecoou como um tiro na quietude da casa, fazendo um arrepio subir por sua espinha. Com movimentos lentos, ele empurrou a porta. O cômodo parecia congelado no tempo, menos móveis cobertos de poeira, papel de parede desbotado e retratos antigos. Em molduras de prata envelhecida, Eleanor jovem, sorridente, ao lado de um homem que só poderia ser seu falecido marido. Ao fundo, outro casal desconhecido. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a pilha de documentos sobre a escrivaninha. Mark folheou os papéis e seu rosto empalideceu. Eram contratos legais e registros de negociações fracassadas. Entre o marido de Eleanor e o pai de Mark, uma carta escrita à mão, em caligrafia inclinada e furiosa, o fez prender a respiração. Você arruinou tudo. Minha família ficou sem nada por causa das suas mentiras. No final da pilha, Mark encontra algo que gelou seu sangue. Uma licença de casamento, com seu nome e o de Eleanor, datada semanas antes da cerimônia oficial. Confuso e apavorado, ele viu um diário de couro antigo. Tremendo, o abriu. As palavras escritas eram de Eleanor. Farei com que ele pague. Assim como o pai dele destruiu minha vida, farei o filho dele se tornar a minha peça. Ele será meu peão, e nem perceberá. Mark mal teve tempo de reagir quando a porta rangeu atrás dele. Está se divertindo? A voz gélida de Eleanor cortou o ar como uma lâmina. Ele se virou num sobressalto, o rosto tomado por culpa e medo. Eleanor. Eu achou que encontraria respostas aqui. Ela entrou no quarto, seu olhar uma sombra cortante sob a luz fraca. A curiosidade matou o gato. Mark, o que pensa que está fazendo? Por que me escolheu? Ele retrucou, sua voz tensa. Isso tudo é sobre o meu pai. Não é? É vingança? O semblante dela endureceu. Pela primeira vez, a máscara caiu. Não é do seu lugar fazer perguntas. Basta obedecer. E sairá desse casamento melhor do que entrou. Isso não é suficiente para você? Não. Mark respondeu cerrando os punhos. Você mentiu. Me manipulou. Isso não é um casamento. É uma armadilha. Um sorriso se formou nos lábios de Eleanor, mas não havia afeto nele. Apenas veneno, armadilha? Talvez você devesse ter pensado melhor antes de assinar aqueles papéis. Ela se aproximou. O tom mais ameaçador. Você pode se achar esperto, Mark, mas é igualzinho ao seu pai. Cego para o estrago que causa, até ser tarde demais. Mark sentiu a culpa que carregava pelo pai pesar mais do que nunca se o odiava tanto. Por que descontar isso em mim? Eu não tive nada a ver com o passado de vocês. Eleanor o fitou, em silêncio por um longo momento. Depois virou-se e saiu. Você está em águas profundas, Mark. E há verdades que não está pronto para conhecer. Naquela noite, Mark não conseguiu dormir. As palavras dela martelavam em sua mente. Mas também o assombravam o conteúdo do diário. E aquela última frase que ouvira ao espiar pela porta do escritório: garanta que a transferência seja concluída. Ele não pode mais recuar. O tempo está acabando. O sangue de Mark gelou. O que Eleanor estava tramando? No dia seguinte, ele foi até o mordomo da mansão, o enigmático Sr. Harris. Um homem calado, mas observador. Sr. Harris, preciso da sua... Tem algo muito errado aqui. O mordomo o encarou com serenidade.
Eu me perguntava quando você viria até mim. Você sabe de algo, não sabe? Sabra Eleanor. Sobre tudo isso, o Sr. Harris hesitou antes de responder. Você não é o primeiro jovem a ser atraído para o mundo dela. Eleanor é inteligente, implacável. Minha única dica: vigie suas costas. Então por que ainda está aqui? Por que a serve? Houve um momento de silêncio. O olhar do mordomo suavizou por um instante. Tomado por uma tristeza silenciosa, Algans do Nas não tem o privilégio de ir embora. Determinando a escapar daquela teia, Mark procurou ajuda. Ligou para Peter, um amigo da faculdade de Direito. Peter, uma pergunta hipotética. Se alguém assina um contrato sob coerção ou falsas promessas, existe alguma forma de anular? Hipoteticamente, sim, mas depende das provas. Mark, você está bem? Só um projeto de classe, respondeu, tentando disfarçar. Nos dias seguintes, Mark revirou o escritório de Eleanor em busca de evidências. E então, numa noite silenciosa, encontrou um envelope com o nome de seu pai. Era uma carta. Escrita por Eleanor, um desabafo cheio de dor e rancor. Você roubou tudo de nós. Meu marido não resistiu ao estresse. O coração dele parou. Ele morreu. Por sua culpa, eu jurei que sua família pagaria. Mark sentiu o estômago revirar. Aquela mulher não queria apenas sua companhia. Ela queria vingança. Queria justiça pelas próprias mãos. Queria destruí-lo. Lentamente, fechando o envelope, Mark respirou fundo. O medo ainda o envolvia, mas agora havia algo mais forte crescendo dentro dele. A vontade de lutar de volta. Capítulo 3 Menos a verdade vem à tona. Ela queria vingança. Mas ele não seria sua próxima vítima. Naquela noite, Mark começou a traçar rotas de fuga da mansão. Desenhava caminhos, estudava horários, observava as rotinas do staff. Mas Eleanor, com seus instintos afiados como lâminas, logo percebeu que algo estava errado. Na manhã seguinte, ela o encontrou sozinho na sala de café da manhã. Sua presença cortou o ambiente como gelo quebrando o silêncio. Você tem estado bem ocupado, não é? Disse ela com um sorriso frio. Mark congelou. A colher parada no ar. Eu não sei do que está falando. Eleanor se aproximou. A voz, suave, mais carregada de veneno. Não finge inocência comigo, Mark. Se acha que pode me enganar. Está profundamente enganado. Já lidei com pessoas muito mais espertas do que você. Ele engoliu seco, tentando manter a voz firme. Eu não. Estou fazendo nada errado. Ela se inclinou, os olhos como gelo cortante. Se me trair, vai desejar não ter nascido. Lembre-se disso. Ela se afastou com passos silenciosos, deixando Mark sentado, sozinho. E com o peso crescente de uma verdade sufocante, escapar poderia ser mais perigoso do que ficar. Mas permanecer. Entregar sua alma aos planos retorcidos de Eleanor. E isso, ele jamais aceitaria. Naquela tarde, a atmosfera na mansão parecia carregada de eletricidade. Mark andava de um lado para o outro na biblioteca, o peso das descobertas esmagando seus ombros. O investigador particular que ele contratara havia acabado de sair, deixando para trás um dossiê completo com a verdade. Harold Brooks, o falecido marido do Eleanor, havia sido enganado em um negócio imobiliário fraudulento, arquitetado pelo pai de Mark. O golpe destruiu a fortuna da família Brooks. E a morte de Harold, vítima de um ataque cardíaco logo depois, foi o golpe final. A dor de Eleanor havia se transformado em fúria. E sua proposta de casamento não passava de um plano meticuloso para fazer a família Davis pagar menos mesmo. Que fosse o filho inocente quem sofresse. Mark apertou os punhos. Por que ela me culpa? Eu não sou meu pai. Mas por mais que odiasse as ações de Eleanor, ele não podia ignorar a dor que a havia motivado. Naquela noite, encontrou-se secretamente com Peter, seu amigo da faculdade de Direito. Com sua ajuda, reuniu todas as provas, os documentos do escritório, o diário e o relatório do detetive. Entre os papéis, descobriram negócios escusos, nos quais Eleanor estava envolvida, menos parcerias fraudulentas e relatórios forjados. Para reconstruir seu império a qualquer custo, Mark menos disse Peter. Examinando tudo, isso e-mails e do que é suficiente para derrubá-la. Mas você precisa ou ter cuidado. Se ela descobrir que você está se voltando contra ela, ninguém sabe do que ela é capaz. Mark assente, os olhos sombrios. Ela já causou dor demais. Está na hora de acabar com isso. Na manhã seguinte, Mark esperou por ela na sala principal da mansão. A pasta com as provas estava em sua mochila cuidadosamente organizada quando Eleanor entrou. Com sua compostura glacial, Mark se levantou. Precisamos conversar. Ela arqueou a sobrancelha. E o que seria tão urgente assim? Com voz firme, ele abriu a pasta e colocou os documentos sobre a mesa. Eu sei do tudo. Sobre meu pai, sobre Harold, sobre como você reconstruiu sua fortuna com mentiras e destruição. Pela primeira vez, a máscara de Eleanor vacilou. OS, ou Rose.
delas se moveram rapidamente em direção aos papéis. Você andou bisbilhotando de novo, não foi? Disse ela, com a voz tensa. Você sequer entende o que seu pai fez à minha família? Mark deu um passo à frente, a voz elevada. Entendo sim. Mas e você? Entende o que tem feito com as pessoas ao seu redor? Comigo. Eu nunca fiz nada contra você, Eleanor. Nada. Ela cerrou o maxilar, o corpo rígido. E a minha família merecia perder tudo. Meu marido merecia morrer de estresse e tristeza, enquanto seu pai vivia tranquilamente. Vingança não vai trazê-lo de volta, gritou Mark. E não vai desfazer o que aconteceu. Você passou a vida presa no passado machucando inocentes. Quando isso vai parar? O silêncio caiu pesado entre eles. Então, algo inesperado aconteceu. Os ombros de Eleanor afrouxaram, e por um breve instante, Mark viu algo nos olhos dela. Remorso. Você me lembra ele, sussurrou ela. Harold. O mesmo fogo, a mesma teimosia. Eu não esperava sentir nada por você, Mark. Mas aqui estamos. Ele hesitou. Aquela confissão mexeu com ele? Se sente algo? Então pare. Deixe isso para trás, antes que seja tarde demais. Mas antes que ela pudesse responder, o som de pneus sobre o cascalho cortou o ar. Ambos se viraram. Momentos depois, vários policiais entraram pela porta principal. Uniformes, distintivos, intenções claras, capítulo final, justiça, perdão e recomeços. Senhora Eleanor Brooks, temos um mandado de prisão contra a senhora, anunciou o policial Peter, ao entrar na sala. Está sendo acusada de múltiplos crimes de fraude e conspiração. O rosto de Eleanor endureceu. Ela olhou dos oficiais para Mark com frieza contida. Você chamou a polícia? Perguntou, com a voz afiada. Mark sustentou seu olhar. Sua voz era firme, mas sem ódio. Você não me deixou escolha. Enquanto os oficiais a algemavam e a conduziam para fora, ela se virou uma última vez para Mark. Você pode pensar que venceu, Mark, disse ela, os olhos ardendo. Mas a vingança não se desfaz tão facilmente. Tome cuidado para que ela não consuma você também. Mark a observou partir. Um misto de alívio e tristeza invadiu seu peito. Ele havia protegido a si mesmo, revelado a verdade. Mas as palavras finais de Eleanor ecoavam como um aviso. Será que o passado deles realmente ficaria para trás? Dias depois, o som seco do martelo ecoou pelo tribunal. O julgamento de Eleanor Brooks havia chegado ao fim. Mark estava sentado na última fileira, observando em silêncio. A mulher imponente que um dia o havia dominado agora, enfrentava as consequências de seus atos. E apesar de tudo, o testemunho de Mark ajudou a reduzir sua pena. Não por compaixão, mas por compreender a dor por trás de sua motivação, Eleanor virou-se brevemente em seu assento. Seus olhos encontraram os de Mark. Dessa vez, não havia frieza. Apin, leave-se, quase um pedido de desculpas. Dias depois, Mark foi chamado à mansão uma última vez. Aquela casa grandiosa que antes parecia uma prisão de ouro, agora estava vazia. O advogado entregou a Mark um envelope e as chaves da propriedade. Dentro, havia uma carta com a caligrafia elegante de Eleanor. Nunca foi sobre dinheiro, Mark. Foi sobre encerramento. Harold merecia justiça, mas you perdi noção do que realmente importava. Você me mostrou algo que eu achava que havia esquecido. A capacidade de seguir em frente. Esta casa não precisa mais ser um monumento à dor. Ela pode ser algo melhor. Use-a bem. Mark vendeu a mansão. Não foi uma decisão difícil. Aquele lugar havia sido uma cela para ambos. Com o dinheiro, quitou todas as dívidas de sua família, menos libertando sua mãe da sombra dos erros do passado. O restante, ele usou para criar um fundo de bolsas de estudo em nome de Harold Brooks. Era sua forma de honrar o homem que, mesmo sem querer, havia se tornado vítima da guerra entre duas famílias, ano depois. Mark estava de volta à faculdade de Direito menos. Mas agora, com propósito, ele começou a estagiar em um centro de assistência jurídica, ajudando pessoas injustiçadas. Pessoas como Eleanor. Certa tarde, em pleno outono, Mark recebeu uma carta. Caligrafia era inconfundível. Sentado em um banco no campus, ele a abriu com mãos firmes e coração aberto. Mark, tive muito tempo para refletir. Por anos, acreditei que a vingança curaria a ferida que a morte de Harold deixou. Mas agora vejo. Vingança é uma prisão. Sua bondade, mesmo diante dos meus erros, me ensinou algo que eu nunca esperei. Aprender. O perdão não é fraqueza, é força. Obrigada por ser melhor do que o mundo ao seu redor. Por mostrar que é possível quebrar os ciclos que herdamos. Espero que encontre a felicidade que eu nunca consegui alcançar. Eleanor. Mark leu a carta por longos minutos. Depois, a dobrou com cuidado e a guardou no bolso interno da jaqueta. Pela primeira vez, sentiu paz. Na cerimônia de entrega das bolsas Harold Brooks, um ano após a prisão de Eleanor, Mark discursou diante
dos alunos beneficiados, este fundo não é apenas sobre dinheiro. É sobre recomeços. É sobre dar oportunidades a quem muitas vezes é esquecido. É sobre transformar dor em propósito. Após o evento, Mark sentou-se sozinho por um momento, observando o céu limpo acima. Seu caminho havia mudado para sempre. Mas, finalmente, ele sentia que estava no lugar certo. Ele se levantou, sorriu e seguiu em frente. No bolso, a carta de Eleanor. Não como uma lembrança amarga, mas como um lembrete de que perdão, justiça e compaixão são as forças mais poderosas de todas o BRIGAD, o por A, C, o MPA, NHAR. Essa jornada incrível de superação, redenção e perdão. A história de Mark nos mostra que mesmo diante da traição e da dor, nossas escolhas podem nos levar à cura e a novos começos. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal. Sou Studying Stories para mais histórias emocionantes que aquecem a alma e nos lembram do poder do amor, da compaixão e do perdão. Até a próxima. Cuide de si e nunca subestime as lições que a vida traz.